Olá, sou a doutora Elisete Kaffer e hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga hoje em dia: o Alzheimer, as demências, as alterações de cognição, que é um mal que assombra muitas pessoas. Muito mais do que você tratar esse tipo de doença, como que nós podemos prevenir? Então, todas as alterações de cognição estão relacionadas a 3 fatores. Sempre alimentação, que tem que ser geneticamente compatível. Tudo aquilo que geneticamente não é compatível, em vez de se tornar alimento, vira um desalimento. Uma contaminação por um metal que geneticamente a pessoa não é compatível, e essa união do alimento com o metal forma uma estrutura chamada complexo organometálico, que vai funcionar como uma antena parabólica para a poluição eletromagnética, radiação, Wi-Fi e todas as mídias, todas as fontes não fisiológicas que podem interferir no funcionamento fisiológico do nosso corpo. Então, para a gente poder entender um pouco sobre a questão da cognição, é interessante pensar no nosso corpo como se fosse um carro. Então, o carro tem a parte mecânica do carro e a parte elétrica do carro, como a gente fez o desenho aqui. E o que acontece? Muitas vezes os problemas eles são da parte elétrica do corpo, não da parte mecânica. Então, todo o funcionamento de um órgão depende da despolarização de membrana desse órgão, do funcionamento das bombas sódio, potássio, cálcio, magnésio, das mitocôndrias, que são os forninhos de energia de dentro da célula, para aquele pedaço de órgão, que é um pedaço de carne, virar algo vivente, um ser vivente. Então, o que vai fazer com que o órgão do corpo funcione é a parte elétrica, é a condutibilidade elétrica desse órgão. E muitas vezes o nosso cérebro pode estar sofrendo interferências. E essas interferências podem vir de onde? Pode vir do Wi-Fi, do celular, do micro-ondas, das antenas de rádio, das antenas de telefonia celular, que podem interferir negativamente nessas nossas ondas cerebrais. Então, como que a gente entende como isso pode funcionar? Toda essa parte elétrica do corpo, ela vai coordenar o que nós chamamos de Nerve System, parte neural, endócrina e imunológica. Então, todo o funcionamento neurológico, todo o funcionamento hormonal e toda a imunidade. E para que esse eixo esteja funcionante, ele vai depender da despolarização elétrica do cérebro, que é o eletroencefalograma, conversando com o eletrocardiograma, conversando com todos os órgãos 10 vezes por minuto, que é o que a gente chama de bomba crânio-sacral. E essa condutibilidade elétrica vai depender da velocidade de condução da corrente elétrica nos órgãos. Se esses órgãos estão bem nutridos, estão bem oxigenados, estão bem alimentados, se aquilo que a pessoa ingere, ele consegue ser 100% metabolizado, virar energia e ter 0% de resíduo, isso facilita essa condutibilidade elétrica. Mas se a pessoa ingere um alimento geneticamente não compatível, esse alimento pode deixar de ser metabolizado e funcionar como uma toxina, uma resistência elétrica, para que esse funcionamento do eixo não funcione. Outro fator muito importante adicionado à alimentação é a presença de fibras, cascas, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, que nós chamamos de lectina. O que é a lectina? É todo esse invólucro presente nas cascas, presente nas folhas, presente nas sementes, que servem para proteger essas estruturas das plantas. A parte mais importante da planta é o germe, é o bebê da planta. E as cascas, as fibras, os bagaços, elas são estruturas que servem para filtrar os agrotóxicos, as toxinas que podem afetar a viabilidade desse germe. Com o advento da contaminação da água, da contaminação dos lençóis freáticos e da presença desses agrotóxicos, a quantidade de agrotóxicos, de metais pesados nas cascas aumentou em 400% nesses últimos 20 anos.
Ou seja, o que era interessante até uns anos atrás, comer cascas de fruta, cascas de grãos, de 20 anos para cá isso não está se tornando algo tão aceitável pela presença desses agrotóxicos. E esse aumento da espessura das cascas, das fibras, dos bagaços da planta para se defender dos agrotóxicos leva a uma produção da própria planta de uma substância chamada lectina. Então, o que é a lectina? É uma camada a mais que fica entre a casca e o endosperma, que serve para proteger a planta desses agrotóxicos. E essa lectina, ela vai funcionar como? Ela vai funcionar como uma goma. Ela está presente em todos os grãos, em todas as fibras, em todos os bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas. É uma goma que serve para proteger a semente da planta. E essa é uma goma insolúvel, né? O único bicho que tem condições de digerir essa goma é o cupim. Então, quando nós ingerimos cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas, os integrais, as folhas, as folhosas, sem cozinhar, nós aumentamos a ingesta dessa lectina, que ela por si só é altamente inflamatória. Então, quando nós ingerimos a lectina, ela funciona como um para-raio de vírus, bactérias, fungos, parasitas. Ela naturalmente ativa a nossa cascata de mediadores inflamatórios e ela vai recrutar nossas células inflamatórias. Então, para as pessoas que são geneticamente incompatíveis à lectina, a lectina se torna um para-raio de vírus, bactérias, fungos, parasitas e metais pesados. A pessoa não consegue digerir, aquilo fica acumulando num órgão geneticamente mais frágil. Como nós sabemos que o intestino é o segundo cérebro, o intestino das pessoas de maior idade pode ter aumento da permeabilidade intestinal e essas lectinas, junto com os agrotóxicos, com os metais, com os corantes, conservantes, atualizantes, o cloro que tem na água, o flúor que tem na água, formar esse complexo organometálico, passar pela barreira intestinal e se depositar nos tecidos cerebrais, levando uma alteração da condutibilidade elétrica cerebral. E isso começa a causar uma alteração da harmonia entre as bombas elétricas cerebrais e as bombas elétricas cardíacas. Nós temos que ter uma variabilidade do ritmo cerebral, uma variabilidade do ritmo cardíaco. De acordo se nós estamos em vigília ou estamos dormindo, nós podemos passar as nossas ondas cerebrais. Quando nós estamos dormindo em onda delta, que é uma onda bem lenta, que é a onda do sono profundo, aí nós vamos acordando, vai passando para teta, aí nós estamos já acordados, vira alfa, até em vigília vira beta. Se tem um complexo organometálico depositado no cérebro, essa condutibilidade elétrica, ela vai ficar alterada e a pessoa perde essa capacidade de acordar ou adormeceu. Ela permanece no estado teta e delta de adormecimento ou ela permanece no estado beta de agitação, ou seja, são aqueles pacientes ou que não conseguem dormir ou os pacientes que não conseguem acordar. Para tentar gerenciar essa alteração elétrica cerebral, o que acontece? Uma sobrecarga na bomba cardíaca. O coração ele tenta mandar impulsos elétricos para tentar vencer essa resistência elétrica. Então, às vezes o paciente começa a sentir alterações de taquicardia, bradicardia, falta de ar, mãos geladas, pés gelados, e isso vai funcionar com um desequilíbrio em todo o eixo. A presença desses metais junto com as toxinas, junto com as fontes eletromagnéticas, vão servir de antena de celular, antena de Wi-Fi, antena de micro-ondas, para captar muito mais o que nós chamamos de poluição eletromagnética. O que seria a poluição eletromagnética? É o efeito deletério dessas fontes eletromagnéticas não fisiológicas no nosso corpo. E quais são os efeitos da poluição eletromagnética nesses pacientes? Geralmente é depressão, irritabilidade, hipoglicemia, alteração da função mental, alteração digestiva, ansiedade, dor de cabeça, fadiga, vertigem,
vertigem, baixa resistência à infecção, alergia e dores articulares e fraqueza muscular. E com o advento cada vez mais das antenas de celular, da contratação de redes de comunicação de celular, de Wi-Fi, de internet, pessoas geneticamente mais suscetíveis sofrem maior influência dessas contaminações exógenas. Principalmente aonde? Principalmente em partes cerebrais responsáveis pela memória de curto prazo e memória de longo prazo. Então, para que a gente tenha uma memória, é necessário que o estímulo elétrico venha pelos olhos, passe pelo cérebro reptiliano, que é o que controla fome, sede, urinar, evacuar, fugir da morte e o descanso. Depois a parte visual, você ver e enxergar. Depois a parte somatosensorial, que é você ouvir e escutar, sentir o tato, o olfato, a gustação, o paladar, o cheiro, a cor. Depois a parte motora, posteriormente, a parte frontal, memória, concentração, atenção, calma, paciência e, finalmente, memória de curto prazo, memória de longo prazo, linguagem entendida, linguagem falada. Então, se tem um depósito de metal pesado junto com lectina, com bagaço, nessas áreas cerebrais, o estímulo elétrico fica mais difícil de fazer todo esse circuito, ele fica com dificuldade de passar através da visão, hipotálamo, hipófise, lobo posterior, parte sensorial, motora, lobo frontal e chegar na memória de curto prazo e de longo prazo. E progressivamente esse estímulo vai se tornando mais lento, mais lento, mais lento e a pessoa vai perdendo essas funções de cognição. Ou seja, é algo lento e progressivo, mas sempre tem um fator causal. Então, alimentação rica em fibras, cascas, bagaços, cascas de fruta, cascas de grãos, não são indicados para pessoas idosas, que têm o sistema digestório cada vez mais lento, mais fino, e a permeabilidade intestinal facilita essa migração dessas toxinas, da lectina junto com agrotóxicos para a parte cerebral. E outra dica importante é a avaliação da saúde bucal nesses pacientes. Então, nós sabemos que existe uma intrínseca relação entre os vasos da mucosa bucal com os vasos cerebrais. Mesmo nos pacientes que sofreram exodontia, ou seja, que retiraram todos os dentes há 10, 20, 30 anos, é muito importante solicitar uma panorâmica dental para ver se não sobraram restos dentários intramandibulares, que às vezes o paciente nem sente, mas esses restos de dentes, esses tocos de dentes necrosados, os osteomas, podem causar o quê? Uma vasoconstrição, uma broncoconstrição, impedindo o fluxo sanguíneo de oxigênio, vitaminas e minerais para as áreas cerebrais, piorando mais ainda esse circuito. Então, imagina uma alimentação geneticamente não compatível, cheia de fibra, casca, bagaço, deixando o sangue cada vez mais grosso, mais viscoso, impedindo que esses sangues cheguem nesses vasinhos mais fininhos, junto com metal pesado, que funciona como uma antena para radiação. A radiação causa broncoconstrição, vasoconstrição, aliada a um foco dental subclínico, que também faz com que o corpo se proteja desse foco e feche todos os vasos do cérebro, coração, pulmão, para que essa infecção subclínica não se espalhe. É o prato cheio para privação do cérebro dos dois principais alimentos que ele necessita, que é a oxigenação e a circulação cheia de glicose. Cérebro sem circulação, oxigenação e glicose é igual uma planta que seja privada de vitaminas, de nutrientes e de sol. Ele vai enfraquecendo, enfraquecendo, atrofiando, chega uma hora que ele se desconecta. Então, vai a dica. Avalie a alimentação do seu pai, da sua mãe, do seu ente querido, dê um kit peneira para eles, casca de fruta, casca de grão, verduras cruas, cozer bastante os alimentos, bater no liquidificador, filtrar, coar, fazer uma dieta proposital, né, personalizada para a terceira idade. Justamente a terceira idade perde os
todos os dentes fisiologicamente, porque é fisiológico uma atrofia intestinal nesse período, e a pessoa propositadamente tem que comer alimentos mais pastosos, mais cozidos, mais coados, passados na peneira, para facilitar a absorção de nutrientes e facilitar a excreção de toxinas. Avalie a saúde bucal do seu parente, do seu idoso, e avalie também a presença de metais, corantes, conservantes, tanto nos alimentos, a qualidade da água, se ela pode estar contaminada com flúor, com cloro, com metais pesados, e principalmente os cosméticos que eles estão utilizando. Pessoa de idade tem que utilizar cosméticos mais próximos dos cosméticos infantis, porque ele não tem mais a oleosidade natural da pele. Então, aqueles cosméticos que trabalham mais a oleosidade, que são mais adstringentes, utilizados para as pessoas mais jovens, não são indicados para as pessoas de terceira idade. Podem conter corantes, conservantes, acidulantes e que sejam absorvidos pela pele e atrapalhem também a condutibilidade elétrica cerebral. Tudo pode ser prevenido com carinho, atenção, e tudo depende do nosso meio externo para influenciar beneficamente ou atrapalhar a nossa gestão interna, a nossa sabedoria interna, e nos permitir que a gente chegue ao máximo da nossa vida, com maior qualidade de vida e com a melhor dedicação e a melhor aproveitamento desses anos que a gente pode ter.